E uma pergunta, até que horas Pode vai a falar. aula? Olha, eu acho que Quantas mais horas de aula? mais ou menos uns 40 minutos, né? No máximo, Tá. né? Não vai ser muito tempo. Eu não quero me prolongar, porque é muito cansativo, às vezes, você no Meet, né? E gasta muito internet, né? Então, a cada 20, 10 minutos, né? Eu Gasta uso Wi-Fi, então eu acho que não é 0,2. cobrado. O meu também usa Wi-Fi também, mas o meu é por chip. Então, eu tenho um pacote de dados limitado, né? Eu tenho É Wi-Fi 5 é gigabytes. 4G, né? O meu é 5 gigas no mês, né? Então, uma aula completa pode chegar a gastar 0,5 gigabytes. Então, eu teria Acho 10 que é aulas 250, para dar. 250 mega. O seu, Eu o acho seu é um que deve pouco ser maior. assim a conta. Bom. Bom, então eu vou começar a fazer a apresentação, tá bom? Já estou gravando agora, tá? Vou colocar aqui a tela inteira, tá bom? É que eu pensava que o Wi-Fi não era 4G, eu pensava que o Wi-Fi era que nem um modem. Ah, não, não. O Wi-Fi é só a forma como você está conectando. Se você está conectando por cabo ou se você está conectando pelo rádio, né? Pelo FM, só isso, né? O fato de Não, ser porque o Wi-Fi não quer dizer, por exemplo, o meu, por exemplo, é o Wi-Fi, mas eu tenho um modemzinho. Mas esse meu eu tenho modem um modem. é por cabo, né? Então ele tem que ligar é, É aquele um carro chip. branco. Tá? Exatamente. O meu também é assim também. Bom, eu vou botar aqui na apresentação, tá? Queria que você me dissesse então, Pedro, você está vendo a apresentação? Sim. Se vocês quiserem ir fazendo o print da tela, podem ir fazendo, tá? Muito Não, bem. peraí. Vocês podem ir fazendo com calma, no horário que vocês, no momento que vocês quiserem. Depois eu vou deixar disponibilizar tanto a aula gravada quanto o arquivo também para vocês, tá? Então vamos falar desse cara do século Ô, XVIII. professor, se quiserem que eu print e mando pro grupo as fotos da matéria. Ou não, acho que não precisa, né? Não, acho que cada um pode fazer o seu print, né? Aí, se quiser, né? Depois eu vou deixar o arquivo lá, né? Mas às vezes na hora que a pessoa está fazendo, ela quer guardar já para já ir estudando, né? Olha, falar sobre Immanuel Kant, tá? É, é falar sobre uma pessoa muito importante na filosofia, tá? É como se eu estivesse falando, dando uma aula é, longa sobre um dos grandes filósofos ou dos maiores filósofos de todos os tempos, tá? Nós temos dois, né, que nós podemos comparar, tá? Immanuel Kant, moderno, né, e Platão. Veja só, Platão, na verdade, ele foi a partir da Platão, dos textos de Platão, é que surgiu o que a gente chama hoje de filosofia e que nós chamamos de metafísica. Por que metafísica? Vamos voltar um pouquinho para falar de Platão antes de começar a falar de Kant, tá? Metafísica, porque para Platão a ideia, o conceito, né? Ele é inteligível, faz parte do mundo inteligindo, o mundo, né, que está além desse mundo, né? É quando ele fala isso naquele livro. Vou mostrar aqui para vocês, não sei se vocês vão conseguir ver. Tá vendo aqui o livro A República de Platão, tá? Esse livro aqui é importantíssimo, tá? É a obra máxima de Platão e no livro 7, no capítulo 7º dele, tá? Tá aqui a República, né? Vem falando sobre a alegoria da caverna, que ele fala justamente como a pessoa pode se iluminar ao chegar ao conhecimento, ao conceito inteligível. Aí vem Aristóteles e fala de outro jeito. Aristóteles já pensa que é importante a gente ter contato com o objeto, com as coisas, com o mundo, para poder ter a ideia primeiro. Para ele, para Platão, primeiro é a ideia. Então vamos ver. Se Platão ele pensa, né, que a ideia vem antes do conhecimento, né? Então ele acredita no que a gente chama de ideias inatas. Ideia inata nada mais é do que uma ideia metafísica, ou seja, um conceito metafísico. Ou seja, as ideias já existem antes da gente ter contato com as coisas, tá? Os empiristas, né, acreditam que não,
que só depois que a gente tem contato, por exemplo, com esse livro aqui, né? Vamos supor, né? Eu tenho contato com esse livro, que eu vejo esse livro, esse objeto, né? Só a partir de então é que eu vou conseguir ter alguma ideia sobre ele, tá? Um, uma forma de pensar, quando a gente só consegue ter ideia ou o conhecimento vem a partir do contato primeiro, é chamado de empirismo. Aqueles que acreditam que existe uma ideia, conceito puro, né, anterior ao contato com as coisas, é chamado de racionalistas. Tá? Pois bem, Immanuel Kant conseguiu, em determinado momento, fazer essa união entre racionalistas e empiristas. Por isso ele é muito importante na ciência. Mas além da ciência, ele é importante, como nós vimos no módulo 1, para a estética, filosofia estética, nós vimos o belo, né, os critérios do belo, né, e para a filosofia jurídica, para a filosofia ética. Então Kant ele influenciou todo mundo. Aí você pode falar, mas quantos? Hegel, Karl Marx, né? Toda a escola de Frankfurt, todos os filósofos contemporâneos, todos os filósofos modernos, ninguém pode falar hoje em filosofia sem falar de Immanuel Kant, para vocês terem uma ideia. Tá? Então, Kant dizia, tinha uma frase muito bonita de Kant, que ele dizia o seguinte: você não pode aprender filosofia, você só pode aprender a filosofar. Olha que bonito. A gente não aprende a filosofia, a gente aprende a pensar, a filosofar. E é isso que eu tento passar para vocês. Como vocês vão desenvolver a capacidade de vocês de pensar e ter sempre uma pergunta, uma questão à frente. Vamos descer um pouquinho aqui, vamos entender um pouquinho a obra do Immanuel Kant, tá? Bom, primeira coisa, é um detalhe, mas é uma curiosidade, né? Ele foi batizado como Immanuel, né? E depois ele mudou o nome para Emmanuel. Só isso. Mas ele nasceu em 1724, tá? Numa cidade que hoje pertence à Alemanha, né? Ele cresceu em Königsberg, né? Ele cresceu em um lar protestante. Então, para ele, toda a devoção religiosa era muito forte. Ele cresceu sob esse estigma, né? E aí vai acontecer mais tarde, quando eu tiver com 40 e poucos anos, que ele vai se revoltar contra esses conceitos religiosos. Ele vai se revoltar, ele vai pensar de novo sobre os dogmas. Ou seja, ele vai dizer o seguinte: eu acordei do sonho dogmático. O que é dogma, pessoas? Dogma são crenças religiosas que não podem ser discutidas. Por exemplo, Deus existe, Deus é único. Isso são dogmas. Se você não acreditar, se você for discutir isso, é melhor você não ter religião. Então, a religião é tão forte que influencia o nosso pensamento. Né? Você sabe muito bem disso, que vocês viram isso tudo durante a história. Bom, vamos falar um pouquinho dele, tá? Ele era um gênio, como grandes filósofos, né? Ele foi para o colégio e logo depois, com 16 anos, em 1740, ele já estava na Universidade de Königsberg, tá? Ele estudou Leibniz e a sua filosofia. Leibniz é um filósofo muito importante, tá? E inovador. Depois, se quiserem, eu falo um pouquinho sobre Leibniz, né? Em 1749, ele fez o primeiro trabalhinho dele, publicou o primeiro trabalho dele, 9 anos depois de ter se formado, com 24 anos, né, perdão, de 24 para 25 anos, né? Meditações sobre a verdadeira estimativa das forças vivas, tá? Parece até interessante, parece que ele estava querendo saber sobre a vida, né? Mas ele vai buscar muito mais do que isso, né? Bom, aos 46 anos, ele conhece, estuda um. Já vinha estudando, lógico, né, mas aos 46 anos ele tem um racha, né? Vamos colocar assim, uma transformação, porque ele estuda esse carinha aqui, ó, esse cara que é o David Hume. E o David Hume é um empirista. Ele é completamente contrário, tá, às ideias inatas, tá? Descartes, por exemplo, falou contra as ideias inatas também, né? Apesar que Descartes ser racionalista, né? Mas ele não se opôs totalmente às ideias inatas, mas ele também falou contra, né?
ou seja, que o sujeito é que era o cara mais importante no pensamento do homem. A partir do sujeito é que surgem as ideias, né? Isso foi o pensamento de Descartes, uma revolução já naquela época, mas veja, Kant vem depois. Outra coisa, Immanuel Kant é um iluminista. Ele nasceu, ele é uma daquelas pessoas que vai influenciar as revoluções francesa, Revolução Americana. Olha só como ele é importante. Ele é um iluminista, um daqueles pensadores do iluminismo. A filosofia e a história às vezes se esbarram, mas não é a mesma coisa. Mas, de qualquer forma, vale lembrar que se vocês quiserem estudar um pouquinho mais sobre o iluminismo, dá uma olhadinha que vocês vão encontrar Immanuel Kant como um dos grandes iluministas daquela época, né? Bom, Kant, ele publicou, né, alguns trabalhos, né, mas ele, depois dos 46 anos, ele ficou 11 anos sem escrever nada, até que ele tivesse resolvido todas as questões envolvidas com a metafísica. E, na verdade, foram mais de 11 anos, porque ali teria 56 anos, na verdade foram 14, né? Mas a literatura coloca 11, vamos deixar 11, né? Mas com mais ou menos Professor, mas ele 60. tinha 42 então, né? Não, não, 46 anos. 46 Ah, anos mas quando ele ele. tinha 40. Aí, e- então foi 10 anos. Na verdade, né? 10 anos, 56. Mas em torno de 56 a 60 anos foi quando ele terminou a obra dele. O maior livro que ele fez, a obra mais importante. Quando a gente chama a obra mais importante de um autor, nós chamamos essa de opus magnum, obra máxima. Então, a obra máxima, o opus magnum de Kant, é a Crítica da Razão Pura. A Crítica da Razão Pura, ele levou anos para poder escrever, e quando ele escreveu, ele realmente foi assim iluminado, como ele era um iluminista, né? Por quê? Porque ele conseguiu comprovar que a razão, né, era a julgadora de tudo na vida das pessoas, né? Então, a gente tinha que primeiro entender a inteligência humana para poder compreender o que era o conhecimento e tudo que nós fazemos. Tudo isso está nessa obra magnífica que é a Crítica da Razão Pura. Nenhum filósofo, nenhum advogado, nenhum médico, engenheiro, qualquer profissão de comunicação pode passar sem conhecer, não sem ler talvez, né? Até sem ler pode, mas pelo menos saber que existiu essa obra, porque a ciência foi mudada depois que ele publicou esse livro. Esse livro foi arrasador. Foi tão importante quanto esse livro aqui, A República de Platão, tá? Então, eu estou fazendo uma comparação fortíssima de Kant a Platão, tá? Fortíssima, porque os estudiosos, fiquei até arrepiado, os estudiosos, né, comparar alguém a Platão é uma comparação muito forte, né? Vamos descer mais um pouquinho aqui, tá? Para a gente poder entender, então, outras coisas que ele escreveu também. Kant também falou sobre a metafísica, o futuro da metafísica, porque ele na verdade, foi uma das pessoas que mais criticou a metafísica, ou seja, esse pensamento das ideias inatas de Platão, né? A reputação de Kant ela aumentou muito durante essa década de 1780, né? Graças a algumas obras como A Iluminação, Fundamentos da Metafísica da Moral, né? Da metafísica dos costumes também, que não está ali, mas também foi muito importante, princípios metafísicos das ciências naturais, né? E diversas outras coisas. Tem um autor, o Leonard Reynolds, né? Que foi uma das pessoas que mais falou sobre Kant. Por que eu estou citando ele? Porque assim como Goethe e outros poetas e outros autores, né? O Reynolds também é muito importante na Alemanha, então talvez vocês tenham estudado isso em literatura ou em história, então vale a pena vocês darem uma olhadinha também. Reynolds, Leonard Reynolds, tá? Ele gostava muito de Kant, tá? Veja só, Kant é anterior a Hegel, anterior a Karl Marx, anterior a quase todas essas, a psicologia foi não existe psicologia hoje sem falar de Kant, por exemplo, para vocês terem uma ideia, tá? Bom, Kant publicou uma segunda edição
em 1787 da Crítica à Razão Pura, que ele fez uma melhoria e fez uma crítica sobre o próprio livro dele e melhorou um pouco mais, tá? E ele tentou fazer uma forma de escrever um pouco melhor, chamando de uma espécie de apostila que ele fez para os alunos dele, né, que ele chamou de Metafísica dos Costumes, que ele publicou em 1797, com a ajuda dos alunos, né, que é uma forma de você entender a crítica da razão pura. Esse livro é menorzinho, menor, mais simples, e ele é muito explicativo. Então, talvez, para entender a obra, o livro dele mais importante, seria bom ler esse outro, que é a Metafísica dos Costumes. E com isso você acaba entendendo também, tá? Bom, mas aí a crítica do julgamento, né, que é a terceira grande crítica, quase que inacabada, né, porque ele já estava com uma certa idade, e no final das contas, eu vou até falar, teve um final triste para a vida dele, porque ele teve demência, né, mas a demência começou como se fosse Alzheimer. Naquela época eu não sabia que existia essa doença, né? Mas antes disso ele ficou cego. Então imagina, para um cara que escrevia, que adorava ler, escrever, ficar cego, é arrasador, né? Então ele, A depressão vinha então, né, professor? nossa, imagina, só que as pessoas nem não sabiam ainda o que que era depressão, mas chamavam só de tristeza, né? Mas eram, talvez não fosse nem considerado uma doença, né, ainda, né? Bom, ele também escreveu alguns outros ensaios, algumas outras coisas importantes, e ele era do século XVIII, né? Então alguns escritos dele são importantes também. Mas eu queria destacar uma coisa para vocês, tá? Destacar o seguinte, que o trabalho dele, final, inacabado, né? É, as obras póstumas dele, né? Foi um trabalho onde a gente viu que ainda tinha uma nova crítica que ele estava preparando, mas que infelizmente não ficou preparada, não ficou pronta, que ele morreu antes de fazer isso. Agora, o idealismo, não Ele sei se morreu você em que ano, professor? em 1804, 1804, tá? Ele escreveu, né? E foi importante para o idealismo alemão, o baronismo, a literatura, né? Baronismo é literatura, depois vocês dêem uma olhadinha para vocês verem. O romantismo, nasceu tudo isso depois do idealismo alemão. E o idealismo alemão foi fortemente influenciado por Kant. Então você vê que na raiz de muitas coisas que a gente tem, até de literatura, está lá o, o pensador Immanuel Kant. Tá? Dizem até que tem uma música, vou deixar para vocês procurarem, que diz assim, que só se pode estudar filosofia em alemão. Depois procurem para saber quem é. Isso é por causa de Kant, de Immanuel Kant. Tá? Porque a língua natal dele era Alemanha. Né? Alemão, perdão. Os trabalhos dele. Nós temos que ver que ele tem dois trabalhos. Um anterior, que a gente chama de pré-crítico, antes da Crítica da Razão Pura, dessa obra máxima, e o depois da Crítica da Razão Pura. Tá? Então, o pré-crítico ele tem alguns trabalhos muito importantes, onde ele ressalva geografia, física, astronomia, diversos assuntos, né? Mas depois dessa obra, né? Ele fica famoso, importante na época dele e famoso até hoje. O livro dele foi o máximo, né, até hoje, né? É depois então que ele começa a se tornar mais maduro e passa a ser um filósofo que começa a criar críticas ao nosso pensar, ao nosso pensamento ou à nossa inteligência, tá? Aqui, se vocês quiserem fazer um print, tá? Eu não vou me deter muito, mas são alguns trabalhos que ele fez, né, antes dele fazer essa obra que é a Crítica da Razão Pura, tá? Por exemplo, deixa eu ver aqui se eu coloquei a História Natural e Teoria do Céu, né? De astronomia, observações sobre o sentimento do belo e sublime. Ele já estava pensando no belo e no sublime, na filosofia estética, né? Foi um trabalho importante, né? Então, diversos outros trabalhos, mas após a filosofia, após a publicação da Crítica da Razão Pura,
ele muda o seu comportamento e passa a publicar livros que são sempre envolvendo essa crítica. Por isso que a gente chama de período crítico, né? A Fundação da Metafísica dos Costumes, como eu falei para vocês, em 1785, né? A crítica da razão prática, perdão, que é a crítica moral, né? A crítica do julgamento, que é onde ele fala sobre a estética, né? Dentro do limite da razão simples, que é uma forma sintética da razão pura, né? A antropologia, lições de lógica e as obras máximas, né? Ou seja, póstumas, né? Que são depois da morte dele, tá? Bom, isso daqui, gente, eu vou até marcar aqui, Filosofia Módulo 02, é o nosso principal assunto. A gente tem que estudar mais o possível sobre Immanuel Kant, tá? Bom, aproveitando que a gente tem mais um pouquinho de tempo aí, eu queria apresentar para vocês um outro autor, tá? É rapidinho, eu só vou apresentar uns detalhes dele, tá? Eu vou botar aqui na... E Pedro, me diz se vocês estão enxergando aqui, tá? Esse cara aqui, tá? Tem até essa obra aqui, ó, que eu já mostrei aqui, ó. Tá dando para ver? Beleza. Então, esse cara aqui, Jürgen Habermas, ele ainda está vivo e ele é importantíssimo. E ele é uma das pessoas que mais usa Immanuel Kant, tá? A obra dele, esse agir moral e agir comunicativo, é importantíssimo para quem for fazer comunicação. Quem for fazer comunicação não pode deixar de ler esse livro. Esse livro aqui mais do que o do Kant, é obrigatório para quem for fazer qualquer coisa ligada à internet, comunicações, telecomunicações, engenharia eletrônica, tudo isso envolve o agir comunicativo, tá? Na parte de direito, então, nem se fala. Na parte das áreas humanas, também. O Kant também foi importantíssimo também para a sociologia, tá? Para a antropologia, tudo isso. E o Habermas mostra isso para a gente. Ele é um filósofo que ainda está vivo até hoje, está com quase 90 anos e mostra uma série de coisas para a gente. Então, eu só vou falar para vocês um pouquinho sobre a consciência moral, que ele escreveu em 1981, e sobre vou direto num assunto que a gente chama de convencional e pós-convencional, né? Assim, aqui. O Habermas, ele pensa sobre estágios pré-convencionais, convencionais e pós-convencionais. O que é isso? É a forma como cada um... Isso daqui é um trabalho meu que eu fiz com uns colegas, tá? De uma apresentação alguns anos atrás, tá? Aí por isso que tem o nome dos meus colegas aqui, porque cada um fez uma apresentação e eu bolei, fiz o trabalho, depois eu apresentei também. Mas o Habermas, ele pensa o seguinte: para a gente poder melhorar a ética, a moral, a gente tem que usar uma forma de um diálogo que seja válido. E esse diálogo válido, ele tem 3 níveis: um diálogo pré-convencional, convencional e pós-convencional. Tudo isso baseado em Kant. Aí vamos ver aqui o que é esse estágio pré-convencional. O estágio pré-convencional, gente, é aquele estágio anterior, que é o estágio primitivo, é como se fosse a criança, que só trabalha a partir da troca. O que é a troca? A partir do castigo ou da premiação. Tá? Então, a maioria das pessoas vive no estágio pré-convencional. E é importante a gente entender isso, tá? Porque a gente poder entender a ética de Kant, a moral de Kant. Eu só trouxe isso para trazer esse pedacinho, o nível pré-convencional, tá bom? Depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre ele, tá bom? Mas fica aí com uma sugestão, Habermas, tá bom? Eu vou mudar aqui a apresentação para o meu nome, vou interromper a apresentação aqui. Pedro, a apresentação já parou? Vocês estão vendo só meu rosto agora? Beleza? Sim. Tá, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper também a gravação também, para interromper porque para a aula não ficar muito longa, para as pessoas poderem